Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. No domingo passado estávamos em viagem, não foi possível estar aqui onde estávamos. A internet era bem precária, mas hoje, graças a Deus, estamos mais uma vez ocupando este púlpito virtual para poder compartilhar com você aquilo que graciosamente Deus nos tem concedido. E é um culto online. Não é apenas uma live, né? É um culto a Deus. E você é meu convidado a estar conosco até o último amém, quando nós estaremos impetrando a chamada bênção apostólica. Se você já frequentou uma igreja, você sabe, sempre no finalzinho do culto, o sacerdote, seja o pastor, o padre, impetram uma bênção apostólica. E é o que nós vamos fazer no finalzinho deste culto para abençoar a sua semana, que seja uma semana auspiciosa, uma semana repleta de desafios e oportunidades que glorifiquem a Deus. E eu quero também contar, não apenas com a sua companhia, mas também com a sua divulgação. Vamos dar uma alavancada nessa audiência? Então, só clicar aí no aviãozinho, no rodapé da transmissão, e quando aparecer para você os seus contatos na tela, sai clicando geral, convide a todos e todas e todes para ingressarem nessa transmissão. E como todo culto que se preze, a gente começa orando. Independentemente da fé que você professe, nós temos um único Deus, o nosso paizinho. Seja você católico, evangélico, umbandista, candomblessista, budista, kardecista, não importa. Deus é único, gente. A concepção acerca de Deus varia, mas Ele é único e multiforme em suas manifestações. Pelo menos é isso que lemos nas Escrituras. A multifórmica graça de Deus, ou a multiforme sabedoria de Deus. Então, vem comigo, vamos orar, vamos invocar a presença de Deus nesta reunião que estamos promovendo com pessoas de várias partes do mundo. Tem gente aqui em fusos horários completamente distintos, mas no mesmo espírito, no mesmo propósito. Pai, nós te damos graças. Que privilégio o Senhor nos concede. Somos chamados filhos e filhas de Deus. Não por méritos, mas porque o Senhor é bom, é gracioso, é o Deus todo amoroso, a quem temos o prazer de oferecer nosso culto, nossa gratidão. E nós pedimos que o Teu Espírito nos conduza, que a Sua presença entre nós, ela seja tangível, perceptível, Senhor. E que ao término deste culto que Te oferecemos, saiamos todos seres humanos um pouco melhores, um pouco mais parecidos com o nosso Mestre, com o nosso Rei amado, Jesus Cristo. Esta é a nossa oração, Senhor. No nome dEle, para a glória dEle e para a nossa alegria. Amém. Gente, antes de trazer a palavra, a reflexão desta noite, que, diga-se de passagem, é de extrema pertinência, nós vamos falar hoje sobre a fúria da Mãe Natureza. O que está acontecendo com a natureza? Que recado a natureza está tentando nos dar? Antes de falarmos sobre isso, à luz das Escrituras Sagradas, inclusive, nós vamos louvar a Deus. E eu quero trazer hoje uma canção a vocês que eu compus muitos anos atrás. Já faz muito tempo que eu não a canto. Eu estava aqui tentando lembrar cada passagem da música. Pode ser que eu não tenha lembrado todas. Mas essa canção, ela nos convida a imaginar
Você sabe que quando Deus nos criou, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Os teólogos chamam isso de imago Dei. E uma das faculdades que o Criador nos concedeu foi a da imaginação. O John Lennon nos convidou a imaginar um mundo diferente. E eu quero fazer coro ao John Lennon e a tantos outros poetas e profetas que nos desafiam a romper a bolha da realidade e a conceber um mundo mais justo. E esta canção fala sobre isso. Preste atenção na letra. Imagine se este mundo descobrisse o amor. Imagine se o que é cinza se cobrisse de cor. Imagine se no inverno ressurgisse a flor. Imagine se diferenças não tivessem valor. Nossas crenças resumidas no amor. Se as pedras atiradas se tornasse algodão, se as balas de canhão fossem só bolhas de sabão, se as trancas removidas liberasse um portão, se o sonho de consumo fosse repartir nosso pão, se a alegria e a justiça e paz brotassem deste chão, imagine se a única bandeira hasteada fosse a do seu reino, e o único império a ser defendido fosse o império do amor. Mais uma vez, imagine se a única bandeira hasteada fosse a do seu reino, que o único império a ser defendido fosse o império do amor. O império do amor. Se as pedras atiradas se tornassem algodão, se as balas de canhão fossem só bolhas de sabão, se as trancas removidas liberassem o portão, se o sonho de consumo fosse repartir nosso pão, se a alegria e a justiça e paz brotassem deste chão,
se a alegria e a justiça e paz brotassem deste chão. Imagine se a única bandeira hasteada fosse a do seu reino, e o único império a ser defendido fosse o império do amor. O império do amor. Sabe, gente, eu creio de toda a minha alma que Deus não desistiu de nós. Por isso Ele nos deu esta habilidade de exercer a imaginação. Nós não podemos ser fatalistas, nós não podemos aderir ao cinismo, nos tornarmos cínicos, nos convencermos de que as coisas são o que são e não há o que se fazer. Não, há sim. As coisas não devem permanecer da maneira como são. Deus está recrutando sonhadores. Deus está nos conclamando a não apenas a imaginar, a conceber mentalmente, mas a trabalhar. E uma coisa que tem me assustado e me incomodado muito nos últimos dias com esta catástrofe no sul do país é que, primeiro, muita gente atribui a Deus. Deus está castigando o sul, alguns dizem. Ou porque o sul aderiu a uma determinada ideologia, foi um dos estados que mais votaram em determinado candidato, ou porque o sul é o lugar com maior número de terreiros de Umbanda. Gente, olha, como foi difícil para mim nos últimos dias ouvir essas coisas. Outros já atribuem ao demônio. Vocês ouviram um coach, que agora diz que não é coach, dizer que aquilo foi uma oferenda que os globalistas fizeram ao diabo. Agora, a verdade ninguém quer ver. É interessante, porque quando você diz, olha, a ciência está dizendo isso, a ciência está colocando esta catástrofe na conta das mudanças climáticas, alguém vai dizer, não dá para confiar nos cientistas, porque cada hora eles dizem uma coisa, isso é bobagem. Mas quando vem alguém que no uso das suas prerrogativas como líder religioso e diz, isso é coisa de Deus ou é coisa do demônio, as pessoas dizem, bem, não há como contestar, porque quem está afirmando isto é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. E as pessoas vão compartilhando esses absurdos. Não, queridos. Não é a ira de Deus que está por trás de catástrofes como esta que atingiu o sul do nosso país. E eu quero hoje compartilhar com vocês uma passagem bíblica que vai lançar luz sobre esta questão, que vai nos mostrar o que realmente está acontecendo. Eu não sei se a minha luz aqui queimou. Parece que sim. Mas sem problema. Dá para me ver direitinho, né?
Tem uma outra luz aqui. Deixa eu aproveitar essa aqui, porque eu acho que a minha acabou de queimar. Então, o que a Bíblia vai nos dizer sobre o que está acontecendo, não só no sul do país, mas em diversas partes do mundo? Como no Texas, por exemplo. A região sul dos Estados Unidos, açoitada por tornados, como nunca antes. Acontecendo no Oriente Médio, acontecendo na China. O que está acontecendo com o mundo? Ontem nós tivemos a maior tempestade solar em 2 décadas. O que significa isso? Se é que significa alguma coisa? Eu quero ler com vocês na Epístola de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 18. Procure prestar muita atenção no que você vai ouvir hoje. Será que tudo o que está acontecendo sinaliza a proximidade do fim do mundo? É isso, gente. Nós estamos caminhando por um desfecho cataclísmico da história. Nós estamos caminhando para um colapso total. E este fim do mundo coincide com a segunda vinda de Jesus. Alguns, pasmem, estão dizendo, não há o que se fazer porque isso já está profetizado, isso tem que acontecer para preparar o caminho para o anticristo, que vai chegar apresentando soluções práticas, mas que depois virá Jesus, intervindo na história, destruindo o anticristo, impedindo o massacre de Israel. Coisas dessa natureza a gente ouve por aí. Muito pânico escatológico. E muita gente está usando deste pânico escatológico para se locupletar, para promover uma ambiência onde determinada ideologia política, econômica, possa proliferar. Não se enganem, nós estamos em ano de eleições e muita gente vai se aproveitar dessa situação para se promover politicamente. Mas o que a Bíblia diz, afinal? Se não é o fim do mundo, se não são sinais da vinda de Cristo, como geralmente se diz, o que são, então, tais fenômenos? Vamos ler Romanos capítulo 8, a partir do verso 18. Olha o que diz o texto. Estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não se pode comparar. Há uma glória que se manifestará através de nós, da humanidade redimida pelo Cristo, pela sua mensagem de amor. E ele vai dizer no verso 19, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, o que a criação, a natureza aguarda, não é a vinda de Jesus, é a manifestação dos filhos de Deus. Infelizmente, estes filhos de Deus, que deveriam se mobilizar, que deveriam apresentar soluções, preferiram aderir a uma teologia escapista, como se este mundo fosse um rascunho, como se nós não devêssemos nos importar com o meio ambiente, nos importar com questões climáticas, porque afinal de contas, nosso lugar não seria aqui, nosso lugar é no céu. Gente, pelo amor de Deus, esse tipo de espiritualidade que não nos engaja na transformação da realidade só provoca alienação, nos torna pessoas fanáticas. É claro que nós devemos nos sensibilizar
com a dor dos nossos irmãos, daqueles que foram vitimados por essa catástrofe. É claro que nós devemos nos solidarizar, nos mobilizar, socorrê-los. Isto tem que ser prioridade. Mas depois que isso passar, como catástrofes como esta poderiam ser evitadas? Se nós simplesmente cruzarmos os braços, nos convencendo de que essas catástrofes são meramente sinais da volta de Jesus, nós não faremos nada para evitá-las. E com isso, novas vítimas virão. Catástrofes cada vez maiores ocorrerão, enquanto nós aguardamos Jesus voltar, nos tirar deste mundo caótico. E Paulo, o apóstolo, está dizendo, a criação aguarda com expectativa. Quando é que os filhos de Deus vão sair dos seus guetos religiosos e vão se manifestar? Não apenas em solidariedade aos que sofrem, mas também com medidas efetivas para tornar este mundo um lugar mais seguro. Lembra da oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, parece que nós só queremos a vontade de Deus no céu, e a terra que pegue fogo o quanto antes. É esta a vontade de Deus? Gente, me perdoe, mas isto beira a um tipo de esquizofrenia religiosa. Nós estamos projetando em Deus um tipo de esquizofrenia. Um Deus que deu de ombros para a realidade, que não se importa com o que acontece aqui, que apenas está aguardando o momento de nos tirar daqui. Então, por que nos tirou antes? Veja o que vai dizer mais o texto. Pois a criação, a natureza, ficou sujeita à vaidade. A vaidade de quem? A nossa vaidade. O problema do mundo somos nós. Nós sujeitamos a criação à nossa vaidade. E olha o preço que estamos pagando por isso. Nós somos movidos pela sanha consumista. Nós queremos cada vez mais. Nós não estamos nos importando com o que acontece ao mundo. Ainda que nos movamos em solidariedade aos que sofrem, mas não fazemos nada para impedir que aquilo se repita. Então a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Nós a sujeitamos. A sujeitamos aos nossos caprichos. Olha o que fizemos com os rios. O que estamos fazendo com as matas. O que estamos fazendo com o clima, que resulta em todo este caos. Isso vai se repetir. Não faz muito tempo nós estávamos em Petrópolis ajudando a socorrer as vítimas, levando suprimentos para as vítimas. Foram centenas de mortes em Petrópolis. Até o momento, bem mais do que em Porto Alegre. E o que aconteceu na Bahia não faz muito tempo. E o que está acontecendo agora no Maranhão. Todos os holofotes estão voltados para o sul, e com toda a razão, porque a catástrofe lá foi de uma dimensão inédita no país, mas isso está acontecendo mundo afora. E o que nós vamos fazer para impedir isso? E veja, não é só deixar de lançar nosso lixo à margem dos rios, nos mares, é deixar de lançar lixo nas urnas. Você sabe o quanto se destinou à prevenção de catástrofes no estado do Rio Grande do Sul?
o quanto os políticos que foram eleitos para representar aquele Estado destinaram a isso. Então não adianta a gente agora se condoer e não mover uma palha para resolver isso. E diz mais, verso 21, na esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção. A criação está sujeita, está oprimida pelo cativeiro da corrupção. E não é só corrupção política, é corrupção ética, é a falta de responsabilidade com o meio ambiente. E diz aqui, a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Mas os filhos de Deus não se importam. Não se envolvem. Lavam as mãos feito Pilatos. Agora eu quero que você redobre a sua atenção. Sabemos que toda a criação, gente, isso foi dito há 2000 anos, e é tão atual. Sabemos, ele não diz desconfiamos, suspeitamos, ele diz sabemos, isso é um dado. Toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto até agora. Você já presenciou uma mulher presa a dar à luz? Quando rompe a bolsa d'água, por exemplo? Já presenciou? Hoje é Dia das Mães. Eu estou falando agora com muitas mulheres que tiveram o privilégio de trazer ao mundo um ser vivo, um ser humano. Mas isso envolveu dores, contrações, que na medida em que se aproximava o parto foram se intensificando. Pois o apóstolo Paulo toma isso como analogia e diz que a criação agora geme, como se estivesse prestes a dar à luz. Como é que se trata uma mulher prestes a dar à luz? Se ela não for tratada com os devidos cuidados, ela pode vir a abortar a criança. O que a Bíblia diz, em especial no livro de Apocalipse, é que novos céus e nova terra nos aguardam. É isso que muita gente não entende. Então a gente pensa, bem, assim como Deus criou este mundo do nada, a próxima terra onde nós vamos habitar, próximo céu, que tem gente que pensa que a gente vai habitar num céu etéreo, a gente vai ficar tocando harpinha, com asinha, meu Deus. Eu acho que a imaginação tem que ir longe, mas não tão longe, a ponto de ser fantasiosa, não pode perder o chão. Então, o novo céu e a nova terra não vão surgir do nada. Ex nihilo é a expressão usada. A nova terra surge desta terra. Nada mais é do que esta terra renovada. O Evangelho nos convida a participar da renovação da criação. E esta renovação começa pela consciência. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está lá em Romanos 12. A mesma epístola que eu estou lendo agora. Então, com a consciência renovada, nós estamos aptos a trabalharmos na renovação de tudo. Deus não pretende destruir essa terra. Deus pretende renová-la. Então, a terra atual, a criação atual, ela está
prenha, ela está grávida, gestante, ela está prestes a dar à luz a uma nova configuração. E eu diria que nós somos os parteiros desta nova criação. Nós somos o corpo místico do Cristo. Quando eu digo nós, eu me refiro à humanidade cuja consciência foi renovada. O assunto não é o fim do mundo, o assunto é a restauração de tudo. Está lá em Atos dos Apóstolos que convém que o céu contenha a Cristo até o tempo da restauração de tudo. Essa restauração começou quando o Espírito Santo nos foi concedido lá em Pentecostes. Por isso que São Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Deus distribuiu dons a esta nova humanidade, cujo embrião é a igreja. Mas quando eu digo igreja, eu não me refiro à instituição, eu me refiro ao conjunto daqueles cuja a consciência foi renovada. Nós somos a nova humanidade em estado embrionário. Gente, não adianta ficar orando pedindo uma intervenção divina. A intervenção já foi feita. Deus nos enviou Jesus, nos mostrou o caminho, depois nos enviou o Espírito Santo. A parte de Deus foi concluída. E a nossa parte? O que estamos fazendo para alterar esse estado de coisas? Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Agora veja o que ele vai dizer em seguida. Eu estou lendo Romanos 8. Agora verso 23. Não só ela, não é só a criação que geme. O que nós estamos vendo, esses cataclismos que têm acontecido, essas tragédias naturais, são as contrações. São as dores de parto. Mas Paulo vai dizer, não é só ela, não é só a criação que geme. Nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, os primeiros frutos da presença do Espírito Santo, também gememos interiormente. Em outras palavras, nós deveríamos estar em completa sintonia com o que acontece na natureza. Deveria haver uma simbiose. Não há uma simbiose entre o organismo da mãe e do feto? O que a mãe sente é transmitido à criança. Da mesma forma, o mesmo espírito que atua na natureza é o mesmo espírito que atua em nós. Então, se eu vejo a mãe natureza gemendo, eu tenho que participar dessas contrações, desses gemidos. Eu tenho que me importar. Claro, como eu disse no início, em primeiro lugar, com as vítimas, com os que estão sofrendo, mas não é apenas com as vítimas humanas. Eu tenho que me importar, inclusive, com as vítimas animais. Eu vi gente desdenhando lá da égua caramelo, achando que é uma grande bobagem se importar com a vida de cães, com a vida de outros seres vivos. Pelo amor de Deus, nós somos todos partícipes do mesmo dom da vida. Nós somos todos hóspedes neste planeta. Ver um cãozinho sofrendo, se eu não me importo com aquilo, como é que eu posso dizer que eu tenho o Espírito Santo? E veja, há um salmo em que lemos que o mesmo Espírito que nós temos é o Espírito que renova a face da terra e que atua nos animais. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Eu já tive experiências de sentir a presença de Deus ao me aproximar de um animal selvagem. Eu morava num lugar nos Estados Unidos, na Flórida,
quem já morou, já esteve na Flórida, eu não digo nos parques da Disney, tá bom? Mas quem morou lá como eu morei, sabe quantas vezes a gente cruza com animais selvagens enquanto caminha. Alligators, né? Crocodilos, tartarugas, cobras e lagartos, né? Você vê muitos animais lá. E quantas vezes, quando um animal cruzava o meu caminho, eu sentia a presença de Deus, porque é o Espírito Santo que dá vida a todo ser. Então, eu tenho que me importar com a devastação do meio ambiente, que é o habitat de animais selvagens. Eu tenho que me importar, não é só com o progresso tecnológico, não é só com o avanço da humanidade, sujeitando a natureza aos seus caprichos. Eu tenho que me importar com o todo, porque eu faço parte disso. Eu não sou um ser alienígena. Eu vejo gente dizer, mas Jesus disse que nós não somos deste mundo. Meu Deus do céu, como o texto perde sua riqueza quando ele é traduzido. Porque há várias palavras em grego que são traduzidas como mundo. Tem cosmos, oikumene e outras palavras que são traduzidas por mundo. Aion, cosmos, oikumene e aion são 3 palavras. Só que quando a gente lê, a gente só vê mundo. Aí quando diz lá, não ameis o mundo, tá vendo? Não temos que amar o mundo. Mas que mundo? Estás falando do cosmos, isto é, do planeta, do universo? É disso? É isso que nós não devemos amar? Ou está se falando do aion, que é a era em que estamos? É o conjunto, é o sistema, é isso que não devemos amar, o sistema que é patrocinado pela vaidade humana, pela ganância humana. Isso nós não devemos amar. Mas a mesma Bíblia que diz não ameis o mundo, é a Bíblia que diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí? Que loucura é essa? Deus pede para eu não amar aquilo que ele ama? Faz sentido? Não. Mas as pessoas não buscam conhecimento. Elas preferem nadar no raso. Elas não querem se aprofundar. Aí quando vem um pregador anunciando fim do mundo, todo mundo entra em pânico, o mundo está acabando, o mundo está acabando. Que bom que Jesus está voltando. Volta logo, Jesus. Não vai passar a minha geração. Eu sou da geração que não verá a morte. Eu cresci acreditando nisso, inclusive. Eu fui professor de escatologia no seminário. E eu ensinava aquilo que eu havia aprendido. Não foi fácil romper com isso. Eu rompi com essa mentalidade entre 95 e 96. Olha quanto tempo eu tenho pregado o que você me ouve pregar hoje nas redes sociais. Muita gente não entendeu, porque as pessoas ficam apegadas àquela mentalidade. Está na hora, gente, de rompermos com isso. Está na hora de assumirmos o protagonismo. Nos tornarmos aquilo que Deus desejou que nos tornássemos. Está na hora de nos alinharmos aos gemidos da mãe natureza, porque ela está prestes a dar à luz. Você é parte dela. Você não pertence a um outro mundo, a um outro universo. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus para fazer diferença aqui, neste mundo, este mundo de meu Deus. Gente, eu teria tanta coisa para falar sobre isso, mas eu quero anunciar aqui de primeira mão. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O que eu tenho recebido nesses dias de perguntas sobre o que está acontecendo, sobre fim do mundo, sobre volta de Jesus, sobre escatologia, eu estou sendo bombardeado de perguntas. E eu propus no meu coração, neste mês em que eu completo 37 anos de ministério pastoral. Aliás, em outubro, eu vou completar 41 anos de ministério de ensino.
Eu comecei como professor de escola bíblica em 1983, eu garoto. Eu dava aula para uma classe jovem, 1983, no dia em que minha irmã caçula nasceu. Mas de ministério pastoral, eu fui ordenado a pastor em 1987. Assumi a minha primeira igreja no dia 26 de maio de 1987. Portanto, vai fazer agora 37 anos, dia 26. É um domingo. E nesse dia 26, eu vou ministrar, em celebração ao meu aniversário de ministério, um verdadeiro aulão, uma aula master sobre o Apocalipse. Gente, eu não consigo tratar de tanta coisa com profundidade em alguns minutos. Por isso que eu estou falando aulão, porque eu vou abordar esse tema de uma maneira rasgada, aberta e com base nas Escrituras. Eu lancei anos atrás um curso de escatologia e parei, se eu não me engano, foram 30 e poucas aulas que eu dei. 30 e poucas aulas. Mas o que eu estou oferecendo agora, para o dia 26, em celebração ao meu aniversário de ministério, uma aula master sobre escatologia, e completamente gratuita. Só que, preste atenção no que eu vou dizer, preste atenção, não vai ser aqui pelo Instagram. Por que não vai ser? Eu até desabilitei aqui os comentários, porque eu tenho recebido muito hate. Você não tem ideia de quanta mensagem eu recebo todo santo dia. Tem hora que eu peço, Senhor, me dá paciência, me dá graça. Eu até expus alguns essa semana. Porque é coisa assim, xingamentos. E numa aula como essa que eu quero dar, não dá para ficar se distraindo com comentários de haters. Então o que eu vou fazer? Esta aula eu vou dar no meu canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, corre lá. Procure o meu canal no YouTube, Pastor Hermes Fernandes. Me siga, porque eu vou disponibilizar esta aula, não vai ser aberta não, vai ser para todos os que estão interessados. Porque eu quero que as pessoas que participem desta aula se concentrem no que eu vou falar. Não quero que elas fiquem distraídas e olha isso, olha aquilo. Não, eu quero que elas sentem com uma Bíblia na mão, papel, tomem nota de tudo que eu disser, confiram na Bíblia se eu estou falando alguma bobagem. Vai ter muita Bíblia. Eu não sei quanto tempo esta aula vai durar. Provavelmente 1 hora e meia, 2 horas, não sei. Eu quero me aprofundar com vocês no dia 26, no meu canal do YouTube. Então preste atenção, porque que eu vou fazer? Eu vou fazer um culto 7 horas da noite, normal, como eu faço. Quando der 9 da noite, eu vou para o meu canal do YouTube para dar o aulão. Então esse aulão pode ir até 10h30, pode ir até 11 horas, não sei até que horas irá. Mas eu gostaria que você que tem interesse de participar, eu vou liberar um link só para quem tem interesse. Eu quero evitar haters, eu quero evitar distrações. Então é para quem realmente diz, pastor, eu quero aprender, eu quero entender melhor isso. Eu quero poder argumentar com alguém, porque quando eu falo as pessoas vêm com versículos bíblicos e dizem que isso é bobagem, que o mundo vai acabar, e eu quero entender esse assunto. Gente, eu tenho doutorado em escatologia. Eu escrevi mais de 60 livros, muitos dos quais são sobre escatologia. É o assunto em que eu mais me debrucei de 95 para cá. Então, é algo para quem quer comida sólida. Não vou ficar no rasinho, não. Nós vamos mergulhar. Você não precisa ter teologia, você não precisa ser nem cristão. Não importa a religião que você tenha. Mas nós vamos examinar à luz da Bíblia o que Jesus diz, o que o livro de Apocalipse diz. Então vai ser uma aula para ficar gravada no seu coração. Você vai carregar para o resto da sua vida. O que você vai ouvir dia 26 às 9 da noite. Então, se você tem interesse, eu quero que você me envie uma mensagem pelo WhatsApp. 21
997978135. Na mensagem você diz: quero participar da aula de Apocalipse, do livro de Apocalipse ou de escatologia bíblica, não importa. Eu quero participar. E eu vou lhe enviar o link para você entrar e participar desta aula completamente gratuita. Você não vai pagar nada por isso. Então não esqueça. Eu não sei se a gente vai ter que limitar o número de alunos. Não dá para fazer para muita gente. Não dá. Agora, você vai ter liberdade de interagir comigo, de me mandar perguntas, enfim. Então, não deixe de enviar, ainda hoje, se possível, 21997978135. É o WhatsApp. Quero participar da aula de Apocalipse. E eu vou lhe enviar o link. A aula vai ser dia 26 de maio, às 9 da noite. O culto vai ser normal, às 7 horas, aqui no Instagram, mas o aulão, às 9 da noite. Orem por mim, para Deus me dar muita graça, muita força, porque eu sei que isso vai mudar a vida de muita gente. Aí você vai entender por que eu defendo as pautas que eu defendo. Porque tudo está interligado. Eu acho interessante gente que diz: quando você fala da Bíblia eu gosto tanto, mas quando você entra na seara da política você tem umas ideias que eu não concordo. E a pessoa não entende que o meu posicionamento político é justamente por causa do meu posicionamento teológico e escatológico. Senão, por que o fundamentalismo tem crescido tanto? Por que as pessoas abraçam essa versão que, a meu ver, é pervertida do Evangelho? Porque tem uma teologia fraca e uma escatologia completamente distorcida. Por isso que você precisa assistir essa aula, porque aí você vai entender por que eu defendo o que eu defendo, por que eu abracei as causas que eu abracei, por que eu deixei a liderança de uma denominação. Se você não leu ainda o post que eu coloquei hoje, por favor, leia. Eu deixei a liderança da Reina. Eu liderei aquela igreja desde 2001. Desde abril de 2001, eu era o líder de uma denominação que chegou a ter mais de 130 congregações, mais de 10 mil membros. Eu deixei, eu renunciei à minha posição de bispo da Igreja Reina. E por quê? Por que eu fiz das redes o meu púlpito? Por que agora a minha congregação são aqueles que me ouvem nas redes sociais? Existe uma razão. Se você ler o meu post, você vai entender um pouco. Se você assistir a aula, você vai entender mais. Por que hoje eu estou me dedicando quase que integralmente, porque eu tenho a minha profissão como psicólogo. Então, hoje eu me dedico aos projetos sociais, à minha profissão como psicólogo, ao meu trabalho como escritor, porque eu estou sempre escrevendo. Acabei de lançar um livro. Continuo escrevendo outro livro. Estou sempre escrevendo. E me dedico às redes sociais, ao meu trabalho como pastor nas redes sociais. Por quê? Por causa de uma visão que Deus me deu. E nesta aula você vai entender um pouco desta visão. Bem, gente, nós vamos orar. Eu quero impetrar a bênção apostólica. Mas antes de orar, eu quero lançar um apelo. Por favor, não deixe de ler o post anterior a esta pregação. Leia, você vai entender. Leia o post junto com o comentário, tá bom? Mas nós estamos diante de um desafio sem precedentes no nosso ministério. Os projetos que nós desenvolvemos e apoiamos correm sérios riscos. E agora, como todo mundo se concentrou em ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul, projetos sociais que contemplam outras comunidades sofrem o risco de pararem com as suas atividades, porque não estão recebendo apoio. Esses dias eu fiquei surpreso com a movimentação espontânea que aconteceu no Ninho da Fênix. Entre os membros do Ninho da Fênix, 1.600 e poucos reais foram levantados e enviados para socorrer as vítimas
da catástrofe no Rio Grande do Sul. Eu coloquei à disposição o meu último livro, meu livro sobre fé e... Se eu falo agora, as plataformas boicotam a minha live. Este livro, os exemplares que estão sendo vendidos, eu estou revertendo para as vítimas do Rio Grande do Sul. Mas nós temos o Projeto Gramachinhos, que atende a 300 crianças no lixão do Jardim Gramacho, com refeições, 3 refeições diárias. Nós temos o Projeto UME, que antes tinha 62 meninas. Agora, a partir deste mês, 102 meninas em Moçambique, acolhidas no Projeto UME. Nós temos um projeto em parceria com a Reina, que distribui 140 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social e alimentar. De onde nós tiramos recursos para isso? Nós não temos verba governamental e nem queremos. Não queremos. Você não vai me ver rodeando autoridades políticas. Você não vai me ver. Você não imagina os convites que eu recebo. Eu não quero. Eu não quero envolver política no nosso trabalho. Mas são as ofertas voluntárias feitas por amor que mantém esta obra. Nós precisamos muito de socorro. E eu quero te pedir que nos ajude. Nos ajude com aquilo que estiver ao seu alcance, em caráter emergencial. Uma cesta básica custa em média R$150, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas em média. Se você pode ajudar com uma cesta básica, ou se você pode ajudar... Sim, o Projeto UME Moçambique agora está trabalhando para distribuir agasalhos para 250 crianças em Moçambique. Cada agasalho, R$20, gente. R$20. Você vai ajudar a agasalhar uma criança. Lá agora está frio. R$20. Você pode ajudar. Ou com quanto você puder, envie a sua contribuição para o Pix 21 99797 8135. E toda vez que eu postar um apelo, curta, porque a plataforma está restringindo o alcance. Você pode ver que as minhas postagens têm milhares e milhares de comentários, de compartilhamento. Quando é para falar de projetos sociais é quase nada, porque a plataforma restringe. Então curte, comenta e ore pelos projetos, porque eles dependem da mobilização dos nossos irmãos. Então, tome nota. O que você puder fazer hoje, 21 997 97 8135, ou pelo PayPal, de qualquer parte do mundo você pode ajudar. PayPal é hermescfernandes@hotmail.com. Hermes com H, C Fernandes@hotmail.com. Toda ajuda vai ser muito importante, tá bom? Bem, gente, nós vamos orar e ao final impetrar a bênção apostólica. Quando eu terminar a live, eu vou postá-la. Por favor, não deixe de curtir, deixar o seu comentário e marcar alguém que precisa ouvir o que você ouviu hoje. E lembre-se, o aulão de Apocalipse, dia 26 de maio, às 9 da noite, pelo meu canal no YouTube. Não deixe de assinar o canal lá, tá bom? Pai, nós te agradecemos. Não há privilégio maior do que te servir. E não há como te servir, senão no serviço que prestamos ao nosso próximo. Por isso eu te sou tão grato, por saber que aquilo que estamos desenvolvendo, que estamos ensinando, está ajudando tanta gente a romper com a bolha do fundamentalismo religioso, a enxergar para além das fronteiras, do perímetro que a religião nos impôs. Eu peço que o teu Espírito remova vendas, que porventura ainda houver nos olhos de alguém,
e nos encha, nos batize no teu amor, Pai. Este é o desejo da nossa alma. Nós queremos fazer diferença no mundo, aqui e agora. Nós rogamos pelas vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Te agradecemos pela mobilização da nossa sociedade. Que isso possa, de alguma maneira, contribuir para curar a fissura que houve em nosso país nos últimos anos por conta da polarização política, e que possamos voltar a nos enxergar como um só povo, um povo que se ama, que cuida não apenas dos seus irmãos, mas cuida também da natureza, do meio ambiente, desta natureza tão rica com que o Senhor nos brindou. Nós te agradecemos e rogamos as tuas bênçãos sobre todos. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, porque dele, que é Pai e também nossa Mãe, por ele e para ele, são todas as coisas. Que Deus os abençoe. Feliz Dia das Mães. E até amanhã, às 21 horas, quando eu estarei em mais uma live aqui pelo Instagram. Obrigado pelo carinho, gente. Deus abençoe vocês.